Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado por estarem aqui no Alvorada. Quero também abraçar, né, mesmo que à distância, as nossas queridas e queridos técnicos e técnicas que estão nos bastidores trabalhando para chegar a esse programa e toda a programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Como eu disse, aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele é Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, querido. Olá, amigos. Olha, o pessoal, estamos juntos aqui, toda a família Feal, todo o pessoal que está na técnica conosco, você que está aí na internet, no computador, no celular, onde você estiver. Um abraço no seu coração. Seja bem-vindo nesse banquete espiritual, né, Nando? Com certeza. É verdade, vamos desfrutar junto aí, irradiar a todos aqueles que estão aí precisando de uma boa vibração que o Evangelho sempre nos traz. E na sabedoria de Emmanuel, né? E na psicografia amorosa do nosso querido Chico Xavier. Esse programa, como outros também, você vai encontrar lá no YouTube, vai subir para o YouTube, como nós falamos. Então, se você colocar colocar ali na busca, RBN/TVMM, você já vai ver lá o playlist, pode procurar o playlist do Alvorada e de outros programas, e você pode assistir a hora que você quiser. Muito bem, então, nosso caríssimo Tiago, nós vamos trazer aqui para todos, né, junto com o Tiago, Monte Acima, é esse livro, né, do nosso querido Emmanuel, a psicografia do Chico, como já disse, e o tema de hoje é Na Obra do Cristo. Você vai encontrar na página 45 desse livro aqui. Então, o nosso Emmanuel escreve assim: lembrando a palavra do Senhor quando despediu os companheiros de apostolado, recomendando-lhes não se preocupassem, acumulando nas mãos ouro e prata, bolsas e bastões para a caminhada. Eu vou dar uma pausa aqui para o nosso Tiago comentar, para a gente fazer reflexões aqui, que Jesus já recomendava, né? Porque sabia que esse tipo de, vamos dizer, tentação, né? é uma preocupação. Por isso que ele falava de não acumular nas mãos ouro e prata, né? Bolsas e bastões, né, Tiago? Tá vendo como o banquete está aí? Esse livrinho tão pequeno, né, Nando? Olha, tá no palmo da sua mão e o banquete está servido, porque a gente vai lembrar de Jesus. Isso é maravilhoso. E o Emmanuel tá aí, sabe lembrando o quê, Nando? O capítulo 10 de Mateus, quando Jesus começa a dar dar vários conselhos, né? Pede para que os discípulos se dividam em dois, né? Não sei se os amigos lembram desse trecho do Evangelho. Pede para eles se dividirem em dois, pede para eles tomarem muita cautela, né? Serem prudentes, serem mansos, e não terem medo, não levar nem sacola, dando uma ideia de se despojar, né, Nando? Não fisicamente levar os seus preparativos, mas que eles não levassem nada material no coração, não se preocupassem com as questões materiais. E lá ele fala, olha, não fique, né, se preocupando na viagem numa túnica, ou com as sandálias, ou com o cajado, porque o trabalhador é digno do seu sustento. E até essa frase que Jesus fala, viu? Para nos preocupar com ouro, né? Nos preocupar com prata, também Jesus fala disso. Tem uma passagem, viu, Nando, do que uma vez o Chico, ele abre o coração dele lá no livro que registra as mensagens que ele trazia lá no Abacateiro, né? Não sei se os amigos já ouviram falar dessas lições que o Chico trazia lá no Abacateiro, e ele comenta essa mesma frase de Jesus, que o trabalhador não vai ficar sem o... Ele usou de outras palavras, né? Mas ele fala isso aí, o trabalhador não vai ficar desamparado, não, a gente pode ficar sossegado. Quando a gente está trabalhando, servindo a obra em nome de Jesus, fazendo alguma coisa em nome de Jesus, nós não
estaremos despidos das necessidades. Aí o Chico arremata, viu, Nando? Ele fala assim, se você estiver passando por um problema, olha, não é porque você está sendo desamparado pela espiritualidade, é porque ainda os nossos méritos não superaram ainda a situação que a gente está passando. A gente precisa ainda passar por aquilo, porque aquilo tem alguma lição para nós. Interessante, só para fazer esse link, viu, Nando, com o Evangelho e com a mensagem do próprio Chico. Que bacana, né? E é interessante essa questão, né? Porque os apóstolos aí, os seguidores de Jesus, os discípulos, sairiam, né, em dois, como você bem lembrou, e isso seria uma viagem que eles fariam, porque eles sairiam caminhando e entrariam em algumas cidades, até que Jesus diz, olha, se caso não forem bem recebidos, não foram compreendidos, né, sacode a sandália, o pó da sandália e siga em frente. Ele fala disso. Para que ele já fala na ida, para que a gente não se preocupe, é uma viagem. Vamos trazer para os nossos dias de hoje, né? Quando a gente sai para viajar, Thiago, aí vamos viajar, aí vamos fazer a mala. Aí na mala começa a colocar um monte de coisa que a gente acha que vai usar. Ah, eu preciso levar isso, eu preciso levar aquilo. Vai colocando um monte de coisa dentro da mala e, no entanto, chega lá não vai usar nada disso, né? Então, realmente a gente se desfazer, se desnudar de todas esses penduricalhos que a gente vai querer levar para essa viagem, que o mais importante dessa jornada, né, quando ele fala aqui, é a mensagem que vai se levar, e não ouro, prata, bolsas, bastões, né, para a caminhada, porque a gente precisa se colocar na frente alguma coisa mais importante, que é a mensagem do Cristo, do Evangelho de Jesus, né, Tiago? Sim, até peguei aqui o Evangelho, olha só a frase de Jesus, né? Não vos provereis de ouro nem de prata, ou cobre em vossos cinturões. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais. Olha só, nem uma túnica a mais. Segundo um par de sandálias e um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Veja só, né, essa passagem aqui, maravilha. E porque a gente sabe que quanto mais bagagem a gente quiser levar, né, Tiago, mais vai ser impedimento para a gente seguir. Eu, assim, conheço pessoas que gostam de fazer caminhada, que já fizeram caminhadas aí longas, de muitos quilômetros, que foram lá naquela jornada lá na Espanha, o caminho de Santiago. Imagina se você tem que sair para ir, e você tem que contemplar também a natureza, né, numa jornada dessa, você tem que se ligar espiritualmente com aquela terra, aquele caminho que você está pisando, com o céu que está sendo o seu teto ali, aquele ar puro, a natureza, as condições de viagem, um sol, muitas vezes, um frio, e não, muitas vezes, em querer levar tudo e menos o que é principal, né, que é a mensagem de Jesus. Então, legal você lembrar aí e trazer do Evangelho essa passagem, né, Tiago? E comentando isso aqui, me lembrou de uma coisa. Nosso trabalho mediúnico mudou lá. A gente teve algumas mudanças, né? No trabalho que a gente frequenta, viu, Nando? Olha que curioso, a gente mudou as instalações físicas. E o mentor falou o seguinte: olha, não se preocupe com o lugar. Se preocupe sim com o carinho, com o amor. Não está alinhado com esse ensinamento de Jesus, né? Sim, muito bem alinhado, né? Porque às vezes a gente fica preocupando com aparência, com tamanho, com decoração, com acomodação. E você mesmo falou aí, o Chico fazia evangelho lá debaixo do abacateiro. Né? E essa jornada dos apóstolos aí também seria, eles iam levar a mensagem o quê? Não iam para um templo, eles iam para as ruas, lá para as praças, para o caminho, que iam levar essa mensagem, né? Aí continua aqui, Tiago,
depois que ele fala não levar, né, bolsas e bastões para a caminhada, na obra sublime que eles competiam a realizar, não levar tudo isso para essa obra que eles competiam a eles realizar. Também hoje, ele fala, na missão espírita cristã, que nos objetiva o justo aperfeiçoamento, podemos dispensar tudo o que seja em nós, o que seja em nós aflição sem proveito. Né, Tiago? Nando, olha só. Qual que é o objetivo da missão espírita cristã? E aí, já, só essa espírita cristã, também lembrando do Chico, né, ele fez um alerta muito grave, viu, Nando? Olha só. Ele falou o seguinte: olha, futuramente tentarão retirar Jesus do espiritismo. Ele falou isso. Olha, cuidado, espíritas. Tentarão retirar Jesus do espiritismo. E aqui a gente vê, né? Essa missão, ela é uma missão espírita traço cristã, né, Nando? Você percebeu como é esse... Não tem como a gente falar em espiritismo sem cristianismo. Tiago, imagina, né, que a missão daqueles apóstolos, aqueles seguidores, aqueles que estavam com Jesus, que saíram para fazer aquela jornada, se eles não levassem a mensagem de Jesus. Por isso que Jesus talvez já alertava para eles. Se a gente nessa viagem de disseminação do evangelho dele, a gente ficasse preocupado com a comotação, com bem-estar, né? E a gente ia esquecer da mensagem, que é a principal mensagem. Então, isso também pode acontecer, né? E acontece muitas vezes dentro do espiritismo. Se a gente só focar um outro lado que a gente deixe de lembrar Jesus. Porque se o Espiritismo existe, é porque Jesus existiu. Se a mensagem do Evangelho existe, é porque ele existiu. E ele é a principal, né? O Espiritismo é cristianismo redivivo. Não é verdade, Tiago? Verdade, dizem que até estão tentando tirar até o espírito do espiritismo. Fazer o espiritismo ser espírito em alguns lugares, né? Olha que coisa. E nesse trecho, viu, Nando, de Mateus 10, Jesus vai usar uma expressão que é meio, se a gente pegar aí pelos especialistas, ela é um pouco simbólica, porque é como se fosse fazer o seguinte, como se o Messias, ele faria todas essas coisas, né? Por exemplo, Jesus, quando coloca que missão que eles deveriam fazer nessa ida, ele vai falar o seguinte: olha, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, graciosamente recebendo, o que graciosamente você recebeu, graciosamente você dá. E aqui, nesse texto do Emmanuel, ele está dizendo o seguinte, que dentro dessa nossa missão, é a gente fazer o nosso justo aperfeiçoamento. Então, a gente precisa ajudar o nosso aperfeiçoamento, né, Nando? E ajudar as outras pessoas no aperfeiçoamento delas. Você imagina, fala a verdade, Nando, quando você está tratando uma pessoa, cuidando da mente dela, você ajudando ela a fazer desembaraçar uma situação difícil, você está curando ela. A psicologia cura dessa maneira, né? Fazendo ela, dando ferramentas para ela, não é, Nando? Ajudando ela a ressignificar situações. Isso não é uma cura? E quando a gente olha a vida pela luz do evangelho, a gente, por exemplo, está lá, faz a leitura de uma mensagem, a pessoa toma um passe, a pessoa aprende a olhar a vida por um novo prisma, aprende a perdoar, a necessidade do perdão, entre várias, né? Tantas atividades, a fluidoterapia maravilhosa que nos reequilibra, tantas coisas à nossa disposição, vai nos ajudar nesse autoaperfeiçoamento. Vai fazer o que, Nando? A cura, sobretudo. É aquela pessoa que estava morta, aí a gente vai ver, né? Aquelas pessoas que estavam mortas ressurgirem, não é? Se reavivam, né? Volta à vida plena, uma vida mais plena, mas sem embaraços e nós, né? Então, o que um terapeuta pode fazer, o que um espírito também ali numa consulta espiritual, eu que convivi muitos anos com uma consulta espiritual, quando o médium ali intuído, quase que, como a gente falava, de incorporado, né? Mas a gente sabe que é tudo ligação pelo campo mental,
a pessoa chegava à frente daquele espírito, conversava com ele, e ele ajudava a desatar muitos nós, né? Isso é um processo que pode levar à cura, né? Quantas vezes eu não vi ali a pessoa retornar depois de um tempo? Eu falava assim, Senhor, sabe que aquilo que você me disse lá há um ano atrás, né, o que aconteceu, as coisas realmente se equilibraram, se harmonizaram, e eu era a pessoa que ficava anotando do lado. Aí eu parei para pensar, mas essa pessoa nunca esteve aqui, como que ela está falando isso para o espírito, né? Ela não sei, aí eu fui olhar na ficha dela, com a minha própria letra, ela tinha realmente passado mais de um ano, e ali tinha as orientações que o espírito tinha passado. Eu falava, meu Deus do céu, tá vendo como é que é? O plano espiritual trabalha, ajuda a desatar esses nós, não interfere na vida da pessoa, mas dá esse apoio, né? Ajuda a pessoa a saber, a aprender a desatar os nós, para poder entrar no processo da cura, né? Tiago. E essa ajuda espiritual, Nando, lembra uma frase de Jesus também. Já que nós estamos falando na obra de Jesus, né? Você se lembra, Nando, amigos, quando Jesus fala assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Esse vinde a mim, Nando, esse convite que Jesus faz, a gente precisa entender que não seria Jesus resolvendo os nossos problemas. Ele vai nos sustentar, nos dar força, porque ele mesmo disse, olha, você quer me seguir, pegue a sua cruz, né? Venha depois de mim e me siga, né? Então, esse alívio que vai dar, que a gente vai receber, realmente vai ser o alívio da esperança, o alívio do coração, vigor, às vezes até a cura, né? A espiritualidade muitas vezes vê a cura como realmente algo necessário no processo. A pessoa já aprendeu tudo que precisou daquele momento. Às vezes vem a cura, vem a restauração. Então, às vezes aquelas pessoas que estavam em inimizade com ela, a espiritualidade vai lá em sonho, orienta, inspira algumas ideias. Situações são resolvidas, sim, pela essa intercessão, pela providência divina, né? A gente nunca pode desacreditar. E uma coisa que eles nunca vão negar para a gente é esse vigor no nosso corpo, esse ânimo para sempre continuar, para sempre ter esperança. Foi o que Jesus fez com os discípulos lá que sairiam, né? Deu uma injeção de ânimo neles e colocou à prova aquilo que ele disse também. Vocês podem fazer o que eu faço e mais ainda. Então, quando aqueles discípulos saíram, eles saíram para pregar, para falar do Deus maior, para levar os ensinamentos do Evangelho de Jesus, para curas também, vários deles foram curar. Quer dizer, estava ali colocando em prática aquilo que Jesus tinha ensinado para todos eles, né? Foi realmente uma situação, e ele fala novamente eu lembro de que não adianta você jogar pérolas aos porcos, porque isso aconteceria também, e isso acontece quando a gente está na intenção ou levando algum ensinamento e que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Não tem também ali não existe quando a gente vai sempre lembrando das passagens, né, do Evangelho. A semente vai cair, não vai cair em terra fértil, vai cair no meio da pedra, do espinho, não vai vigorar, né? Então, ele falou, não percam tempo com isso, né? Vão em frente, né? Chacoalha lá o pó da sandália e siga para outro lugar. É nesse momento, Nando, que ele fala aquela frase que todo mundo conhece, né? Ele fala assim, ó, eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Então a gente tem que entender, e também ele fala, né? Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já nos prevenindo, Nando, ele, como dizem por aí, né? Jogando ao real, ele jogou ao real, ele mostrou essa mensagem. Apesar de que muitas doutrinas, muitos ensinamentos quer colocar a gente como por ter fé, por frequentar uma reunião, né? Como espíritos blindados, espíritos, né? Imunes. E a situação não é bem assim, não. Nós teremos sempre apoio espiritual
para que nós possamos nos desenvolvermos, como o Emmanuel está colocando aqui, tenhamos o nosso justo aprimoramento, justo aprimoramento. Então, e o Emmanuel coloca aqui também as questões que a gente pode dispensar, né? Como aflições sem proveito, que ele tinha dito antes, nem cobertura política, nem lustre social, nem ouro prescindível, nem reserva nos bancos, nem garantias extra-legais, nem vantagens de exceção, nem acesso à influência, nem láurea de governança, nem títulos invulgares, nem ambição de ganho, nem propósito de destaque. Olha quantas coisas que a gente vê aqui que a gente agrega muitas vezes no nosso comportamento. A gente vai agregando aqui, ó, cobertura política, luz social, ouro, nem ouro prescindível, né? Reserva nos bancos, a gente vai, né, colocando tudo, acrescentando tudo. E a gente não precisa de nada disso para levar a mensagem do nosso Mestre Jesus, né, Tiago? A gente não precisa disso para fazer esse justo aprimoramento, esse aperfeiçoamento. Você já imaginou, Nando, que só se os ricos pudessem ter esse adiantamento, ou assim, só se a pessoa tivesse esse conhecimento intelectual, ou essa posição social, esse título, então, como antigamente era assim, né? Só as pessoas de status poderiam adentrar o templo. Olha só como era. Já teve um tempo onde só os homens poderiam adentrar o templo. Aí chegou um período mais avançado da Idade Média, onde só aquelas pessoas de mais idade, de mais posição social poderiam frequentar e gozar de uma assistência espiritual, gozar dos ensinos, né? Aí agora a gente está vendo que, na essência, não foi nada disso, né, que Jesus quis, né? Que tudo que a gente pudesse para o nosso aprimoramento dispensaria política, dispensaria o que está no nosso banco, as nossas garantias, vantagens, tudo isso. A gente não precisa nada disso para fazer esse processo de aprimoramento, não é? Olha só como muitas vezes a gente impõe condições, até para nós mesmos, né, Nando? Limitações que a gente coloca na nossa cabeça, tal, por conta disso, por conta daquilo, e a espiritualidade fala, não, esse trabalho não depende de nada externo. Tiago, a gente não tem como não convocar a figura de Paulo, porque ele justamente tinha tudo isso, ele tinha ouro, ele tinha, olha, cobertura política, ele tinha lustre social, né? Ele tinha reserva nos bancos, ele tinha garantias extralegais. O Paulo tinha tudo isso e mais. Olha, veja aí um exemplo, que aí foi tudo isso, ele tirou da vida dele. Tirou tudo isso, se desnudou mesmo, se desvestiu de tudo isso e foi pregar o Evangelho de Jesus, né? Ele tinha tudo isso, poder, estava lá no Sinédrio, né? Começou a perseguir os cristãos, apedrejou lá, né, no Sinédrio, no meio do Sinédrio, lá no pátio do Sinédrio, né, Estevão. E aí ele tira tudo isso da vida dele e vai em frente, né? Esse é um exemplo assim maravilhoso que a gente pode lembrar, essa figura de Paulo, né, Tiago? Ele fez um ciclo completo, né, Nando? De baixo ao alto ele fez, realmente por isso que ele foi pego como esse exemplo, né? Porque ele sabia que ele teria condições de vencer, ele foi forte o suficiente para vencer todo esse ciclo. E além das viagens que ele fez, né, Nando, através do mundo, a principal viagem que ele fez foi viagem para dentro, né? Se despojou de tanta coisa, hein, Nando? Você já imaginou? Do mais alto cargo político da sua nação, de seu status, da sua posição, até da sua família, Nando. Você já imaginou que coisa? Sua família em inimizade com ele, pela fé que ele professava, rejeitou, e isso não abalou as suas estruturas, é realmente algo bem relevante, porque a gente vê, né, muitas vezes até, geralmente, viu, Nando? Geralmente é a mulher que
procura o trabalho espírita, o marido às vezes não acredita muito, estatisticamente, né? Geralmente tem muitos desses problemas onde o marido não aceita, a mulher não aceita, e a pessoa vai às vezes contrariada pro trabalho, aquilo mexe muito com as pessoas, né? E a gente está vendo aqui que a gente precisa superar todas essas dificuldades em prol desse justo aperfeiçoamento. Exato. E aí, às vezes, a pessoa comenta, eu tenho alguns impedimentos aí para mim, a casa espírita, e a gente começa, então, a olhar também para esses exemplos maiores, né? De Jesus, dos apóstolos, do Paulo, né? O Paulo, é, acredito que não tenha sido nada fácil, né? Você sair lá daquela posição, né? De orgulhosa, né? E vaidade de tudo mais, e chegar a um ponto, ele deve ter sofrido assim bastante, né? Porque não é fácil. Nenhum de nós está isento de também passar por determinadas situações parecidas, mas não talvez com tanta profundidade, né, como Paulo, mas serve-nos muito isso, né? Então, se algumas coisas estão acontecendo na nossa vida com relação a isso que o Tiago colocou, nesses impedimentos, vamos lembrar dessas figuras aí. E uma outra coisa que o Tiago falou que eu achei importante é o apoio espiritual que a gente recebe. Paulo sofreu como sofreu, mudou como fez uma transformação incrível, mas quem estava com ele? Aquele que apareceu para ele lá em Damasco, né? Seguiu os passos de Paulo até o final. Então, não falta isso para nós, né, Tiago? O apoio espiritual. Não falta não. E às vezes a gente cai nesse engano. Você viu um item aqui que eu achei muito interessante sobre até os nossos títulos em vulgares? Por exemplo, a pessoa fala assim, mas Nando, quem sou eu? Mal conheço a Bíblia, mal conheço as obras básicas, como é que eu posso ajudar de alguma maneira, né? Como é que eu posso fazer alguma coisa? Eu ainda sou muito novo, eu ainda sou muito, né, jovem na fé. Eu ainda não tenho condições, né? A pessoa se apequena das suas possibilidades. E uma outra situação também, como ele fala aqui, ó, nem ambição de ganho, porque ela acha que ela vai fazer uma coisa pequena, Nando, e aquilo para ela, ela não vê relevância. Nando, às vezes conversar com uma pessoa, fazer um gesto pequeno de amor, quão grande é esse gesto para a espiritualidade, quão importante esse gesto é. E às vezes no nosso pensamento humano, limitado, né, Nando? Achando que é só, né, um gesto pequeno que a gente está fazendo, e não vê as repercussões espirituais. Ele está falando isso não pode atrapalhar esse processo. A gente tem que se livrar de tudo que causa aflição sem proveito na nossa personalidade. É interessante, né, Tiago, isso que você colocou, eu achei muito bom, porque quando a gente movimenta essa possibilidade, a gente abre campo para o plano espiritual trabalhar. Né? Quando você, às vezes, aquele pequeno gesto foi uma espécie de uma chave que virou. E aí, na mente daquela pessoa, se abre um campo onde o plano espiritual consegue atuar melhor. E foi através de um gesto seu, através de uma palavra, de como aqueles discípulos trabalharam, foram enxotados, enxotados lá das praças onde eles iam pregar, porém alguém daquela multidão ali, ou aquele grupo, trouxe para si alguma coisa importante, ficou uma semente lá. Então, essa semente, ela é muito importante quando a gente tem esse gesto, né? Às vezes de piedade, às vezes um gesto de caridade, às vezes um gesto, né, de compaixão, são chaves que abrem ali no coração daquela pessoa a possibilidade dela receber ajuda, né, Tiago? Com certeza, é até dando. Às vezes, a gente pode pensar no trabalho, a gente pode pensar coisas domésticas, coisas nossas de casa, de uma família. Às vezes a pessoa, Nando, ela fala assim, essa pessoa não tem mais jeito, ela condena, né? Fala, não, essa daí não vai mudar. Pode ser, né, que essa pessoa não mude mesmo nessa encarnação.
mas um gesto a mais de tolerância, um gesto a mais de paciência pode sim fazer a diferença, pode sim. E a espiritualidade fala que vai fazer, viu, Nando? Fala que serão sementes que frutificarão, se não agora, talvez em outra vida. E todos esses gestos de carinho, de tolerância, porque ele vai falar, né, que a gente tem que ter esse espírito de servir, esse dever de servir. Toda essa prontidão nossa para fazer algo bom por alguém não deve estar atrelado a achar que vai fazer grandes coisas. No nosso livro são as pequenas coisas mesmo. E Jesus disse, né, bom servidor, fosse fiel no pouco, será também fiel no muito. Isso mesmo. Bom, com essas palavras do Tiago, a gente já se prepara então para a prece, para a oração, para as vibrações, e aí contamos aí com o seu pensamento também ligado com a espiritualidade maior, e aí a espiritualidade, no momento que você estiver recebendo essa imagem, esse som, eles vão com certeza levar aí onde estiver, ou aqueles que a gente vibrar, né, boas energias, para muitas vezes destravar muita situação aí. Então, vamos para um momento de oração e vamos aí nos preparar e seguir esse momento de vibrações também e de oração. Dessas palavras que nós estamos trazendo do Emmanuel para a reflexão, que nós possamos trazer para o âmago do nosso ser esses ensinamentos, de fazer uma reflexão, de muitas vezes fazer uma análise do quanto nós estamos nos empenhando para que a vida nos traga a mensagem do Mestre Jesus plenamente em nosso ser. Que depois de tantos anos passados, de milênios passados, que nós possamos entender essa lição, esse ensinamento, o evangelho do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos não agregar muitas situações desnecessárias em nosso ser, como pesos muitas vezes inúteis que estamos levando na jornada de vida. Por isso nós queremos pedir a espiritualidade maior, a esses mensageiros, a esses portadores do nosso Mestre Jesus, emissários do nosso querido Mestre, possam trazer ao âmago dos nossos corações forças para que a gente possa seguir, desatando os nós, saindo dos espinhos e das pedras no caminho, para seguir em frente e levar também a mensagem do nosso Mestre Jesus. Pois, se nós recebemos o pão, se nós recebemos os peixes, se nós recebemos a água, o vinho, não é? Lembrando as passagens do nosso Mestre Jesus, que nós possamos também distribuir, dividir, compartilhar com aqueles que estão precisando. E nesses que estão precisando, Senhor Jesus, queremos vibrar, emoldurar cada um desses nossos irmãos em luz, para que recebam muita força, muita coragem para seguirem seus caminhos. Emoldurados pela luz, vemos eles num quadro, sorrindo, já melhores na situação em que estão passando. E sabemos que são muitos e tantos irmãos nossos. Por isso, Mestre Jesus, te pedimos o socorro e o amparo para o nosso planeta, principalmente, Jesus, nesta época que estamos vivendo, em que sentimos o clima de complicação em tantos setores das nossas vidas, da vida social, da vida em que nós estamos levando a efeito aqui na Terra. Mestre Jesus, por isso te vemos nos pontos mais altos desse planeta. Tu, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e Senhor, do teu coração, espargindo muita paz, muita luz, muito amor. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, para falar do Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo.
é a união de ouvintes, de espíritas, de simpatizantes que, né, estão colaborando para uma causa de divulgação do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, do bem, e você pode colaborar não para a FEAL, que tem essa missão, mas para, não é, aquela pessoa lá do outro lado do mundo que pode receber essa mensagem. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Tem também os telefones para você falar direto com as pessoas que estão lá para te receber. 0800 12 018 38. E também o 11 2458 3214, que é fixo. O 0800 é gratuito. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação fácil, que é o 11 97261 0272. E esse mesmo número que eu vou repetir foi escolhido para o Pix, né? Que é uma forma de você também enviar recursos. Então, anote aí, vou repetir: 11 97261 0272. Isso mesmo. Então, faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova e a sua doação pode aí ajudar, né, nem que seja 1 minuto, né, da programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Você pode ser um patrocinador aí, né, Tiago? Com certeza, é tão bom fazer parte desse time que faz um trabalho tão sério, tão abençoado, levando Jesus a todo o globo, viu, Nando? A gente fica orgulhoso de participar direto ou indiretamente. Eu adorava participar indiretamente, ouvindo, colaborando dos eventos, né? Agora, ainda aqui do seu lado, eu fico mais feliz ainda, viu? Você pode ter certeza disso. É isso aí, estamos juntos aí para essa causa, trabalhando para a causa do nosso Mestre Jesus. Olha, então, vamos voltar ao texto aqui, quando Emmanuel diz o seguinte, olha: mas sim que em toda hora estejamos atentos ao dever de servir, esquecendo a nós mesmos para exalçar o Cristo, nosso Mestre e Senhor, por sentimento e vida, por palavras e ações, porquanto dele próprio, de Jesus, né, tudo recebemos ou receberemos, para que não nos falte o exato suprimento dos recursos precisos à construção do bem e ao plantio da luz, né? Ele encerra com esse parágrafo aí que nós vamos comentar aí até o final do programa, né, Tiago? Essa palavra exalçar o Cristo é exaltar, né? Levar o Cristo. Nosso Mestre e Senhor, olha o carinho que Emmanuel coloca, né? Cristo, nosso Mestre e Senhor, por sentimento e vida. Teve até um vídeo, viu, Nando, que eu fiz aqui na TV Mundo Maior, e a pergunta que a produção queria que a gente comentasse era se a gente encontraria Jesus após a morte. E dentro desse contexto, eu lembrei de porque ele está dizendo que nós devemos exaltar esse Cristo em nós, né? Teve um momento que Jesus falou uma coisa tão forte, né? Eu até comentei nesse vídeo, eu acho aqui bacana a gente falar, que é assim, ó, a frase de Jesus, né? Ele fala assim, ó: se você comer a minha carne e beber o meu sangue, eu estarei em você e você estará em mim. Olha essa frase, mano, não é forte isso? Comer a carne de Jesus, beber o sangue de Jesus, quer dizer, uma coinonia, viver todos os sentimentos que ele vivenciou, né? Experimentar todas aquilo que ele exemplificou para nós. Então, eu acho que aí sim a gente estaria falando o que a Emmanuel está dizendo aqui, exaltando Jesus em nós por sentimento e vida. De uma forma figurada, de figura de linguagem, né, uma metáfora, ele usa essa expressão aí que você falou, né, justamente para a gente estar cada vez mais se apropriando, porque ele não guardou para ele realmente ele colocou para que nós usufruíssemos daquilo que ele nos trouxe, né? Então, quando se fala assim, carne, né, do próprio sangue, fala de uma coisa visceral, né? Fala de uma coisa profunda, de uma coisa
que se tirasse, a gente quando corta, a gente corta assim a mão, ou qualquer parte do nosso corpo, dói, né? Aí aquele sangue que sai, né? É uma coisa que realmente é ruim, né? Então, é uma coisa contundente. Então, ele fala isso como uma figura para que a gente fique alerta, que a gente desperte, que ele está realmente nos passando algo dele mesmo, muito dele, né? A carne do nosso corpo, o sangue do nosso corpo, não é nosso. Quem é que pode é, né, estar dentro disso, senão nós espíritos? Nós estamos nesse campo aqui. É quando você vai fazer uma doação de sangue, você não está pegando a tua carteira, dando um dinheiro, você não está pegando um título e passando, você está tirando de você mesmo para o outro. É uma doação de si para o outro. Então, é isso que ele faz por nós aí, né? Ele está tirando dele para nós, né? Com bastante amor, né? Jesus faz isso por nós, né, Tiago? Lindo o que você falou, porque aqui o Emmanuel vai dizer, né, que quando a gente faz isso, sentimento e vida, palavras e ações, porque tudo dele recebemos, né? Você vê que colocou dele aqui em esse E maiúsculo, né? Do nosso Senhor, tudo recebemos de Jesus. E para que não nos falte o exato suprimento dos recursos. Você vê, Nando, porque quando você dá esse sangue, Nando, na verdade você também está recebendo, você está sendo suprido. Então, essa é a dinâmica que ele está propondo para nós. Vivermos em paz, em palavras e ações, porque se a gente quer doar paz para as pessoas, nós receberemos isso no nosso coração, né? Quando a gente ajuda uma pessoa a conquistar um momento de tranquilidade, de ternura, um momento de calma, quando a gente restaura a fé de uma pessoa que está ali desacreditada, igual uma pessoa comentou comigo assim, Nando, hoje, olha, ela tem um câncer no cérebro. Olha só que caso grave. E ela está terminando o tratamento de quimioterapia. E ela falou o seguinte, olha, é a expressão dela, eu estou apavorada que está terminando a minha quimioterapia, que ela gostaria, né? Tem medo, ela está receosa de se parar o tratamento, a doença avance, porque hoje está parado, graças a Deus. Então, ela está apavorada, e quando a gente faz algo por alguém que ajude naquele sentimento, fala a verdade, Nando, se Jesus não fica feliz com isso, e eu não estou, na verdade, Nando, eu não sou o principal beneficiário de qualquer gesto de caridade que a gente possa estar eventualmente fazendo. Nós somos os primeiros a receber a ajuda, porque é uma consequência da lei que vigora no universo, né? Aquilo que a gente acender é a luz que vai nos iluminar. Então, a gente tem essa condição aí, né, de bênção que chega através das nossas ações, né, de caridade, de amor. Então, esse tema realmente, né, na obra do Cristo. Aí a gente volta no título e fala, olha, tem muito a ver, né, com o que o Emmanuel trouxe para nós nesse texto aí. E já chegando para o final do programa, eu gostaria, Tiago, então, que você colocasse aí as suas considerações finais dentro desse texto, desse programa, e, né, já começasse a se despedir aí dos nossos ouvintes e telespectadores aí. Nando, amigos, a gente viu, né? Lembrar de Jesus é sempre um banquete. Espero que todo mundo saia com o coração renovado, que vença a timidez, né, Nando? Vença essa timidez de querer fazer o bem, porque o Emmanuel está dizendo aqui, é o plantio de luz, a construção do bem. Precisamos fazer isso. Vamos vencer essa timidez, todo sentimento que está obstaculizando, impedindo qualquer gesto de bondade da nossa parte. Não vamos pensar que essa pessoa merece ou não merece. Vamos fazer por nós. Vamos fazer a nossa parte. Se aquela pessoa não merece da nossa razão, Jesus vai saber sopesar o nosso gesto. Então, que a gente saia daqui com esse sentimento de cada vez mais, de ser um pouquinho melhor. E eu agradeço Nando, amigo, essa família maravilhosa, por também receber todo o carinho da espiritualidade na sua oração, que eu senti aqui muito forte, maravilhosa, e essa nossa amizade, a amizade com os amigos da família Freal. Isto mesmo, então, Tiago, com suas palavras aí não é, maravilhosas, a gente agradece a todos e a todas, a tudo, né, no universo, a Jesus
e vamos em frente. Até o próximo programa Alvorada. Então, Tiago, aquele tchau de sempre aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.